Fermento biológico, borra de café e farinha de casca de ovo são elementos que vocês têm dentro de casa e normalmente jogam fora, e podem ser usados como fertilizantes para morangueiros. Mas primeiro, precisamos analisar o fermento biológico, a borra de café e a farinha de casca de ovo, para ser uma combinação poderosa e vencedora para seu morangueiro. A função do fermento biológico é rico em micro-organismos benéficos, que podem auxiliar na decomposição da matéria orgânica no solo, tornando os nutrientes mais disponíveis para as plantas. Ele também pode promover o crescimento radicular e a saúde geral do solo. Os benefícios para morangueiros. Um solo saudável e rico em vida microbiana é crucial para morangueiros que preferem solos bem drenados e com boa estrutura. O fermento pode indiretamente melhorar a absorção de nutrientes. Limitações. O fermento em si não é uma fonte direta de macronutrientes essenciais, nitrogênio, fósforo, potássio, em grandes quantidades. Seu papel é mais como um impulsionador da saúde do solo. Borra de café. Sua função é uma fonte de nitrogênio, um macronutriente vital para o crescimento foliar e a produção de clorofila. Também contém pequenas quantidades de potássio, fósforo e micronutrientes, além de matéria orgânica que melhora a estrutura do solo. Benefícios para morangueiros. O nitrogênio da borra de café pode promover um crescimento vigoroso das folhas dos morangueiros, o que é importante para a fotossíntese e, consequentemente, para a produção de frutos. A matéria orgânica também melhora a retenção de água e a aeração do solo. Limitações. A borra de café pode ser ligeiramente ácida, então deve ser usada com moderação para não alterar excessivamente o pH do solo, especialmente se o solo já for ácido. Além disso, a decomposição do nitrogênio pode levar um tempo. Farinha de casca de ovo. Sua função é uma excelente fonte de cálcio, um micronutriente essencial para o desenvolvimento celular das plantas, a formação de paredes celulares fortes e a prevenção de distúrbios como o fundo preto em alguns frutos, embora menos comum em morangos. Benefícios para morangueiros. O cálcio contribui para a resistência das plantas a doenças e estresses, além de auxiliar no desenvolvimento saudável das raízes e dos frutos. Limitações. A farinha de casca de ovo leva tempo para se decompor e liberar o cálcio no solo. Não é uma fonte significativa de macronutrientes. Para morangueiros, a melhor opção não é apenas um desses fertilizantes, mas sim a combinação estratégica deles. Cada um oferece benefícios distintos que se complementam, criando um ambiente ideal para o desenvolvimento saudável e produtivo dos morangueiros. Fazer a aplicação de fermento biológico no morangueiro é uma excelente forma de nutrir a planta e estimular a vida do solo. Para garantir que você faça isso corretamente e obtenha os melhores resultados, siga este passo a passo. Vamos precisar de fermento biológico seco, aquele usado para fazer pão, encontrado em sachês no supermercado. Use cerca de 50 gramas para cada litro de água. Uma colher de sopa de açúcar para cada litro de água. O açúcar serve como alimento inicial para as leveduras. Água morna, cerca de 1 litro por sachê de fermento. A água deve estar morna, em torno de 30 a 35 graus, não quente. Se estiver muito quente, você matará as leveduras. Se estiver fria demais, elas não serão ativadas. Vamos precisar de um recipiente grande para misturar os ingredientes. Uma garrafa PET de 2 litros ou um balde pequeno funcionam bem. Ative o fermento. Em seu recipiente, adicione a água morna. Despeje o fermento biológico e o açúcar na água. Mexa bem para dissolver tudo. Deixe fermentar. Cubra o recipiente, não hermeticamente, apenas para proteger de sujeiras e insetos, permitindo a saída de gases. E deixe a mistura descansar em um local com temperatura ambiente por no mínimo 12 horas e no máximo 24 horas. Você notará a formação de espuma na superfície, indicando que as leveduras estão ativas e se multiplicando. Dilua a solução. Antes de usar, nunca aplique a solução de fermento pura nas suas plantas, pois ela é muito concentrada e pode ser prejudicial.
Dilua a solução de fermento na proporção de 1 parte de fermento para 5 partes de água. Por exemplo, se você preparou 1 litro de solução concentrada, adicione 5 litros de água para a diluição. Se for usar um regador de 5 litros, coloque aproximadamente 1 litro da solução concentrada e complete com água. Antes de fazer a aplicação da nossa solução feita com o fermento biológico, eu tenho aqui 3 morangueiros que estou cultivando em garrafa PET. A minha ideia e de qual é o melhor fertilizante que vamos usar, farinha de casca de ovo, borra de café e o fermento biológico. Cada um desses morangueiros vai receber um tipo de aplicação, e no final vamos descobrir qual foi o melhor para os morangueiros, qual mais obteve o efeito nutricional. Antes de aplicar o fertilizante de fermento, é bom fazer uma limpeza na planta. Remova folhas secas e doentes, assim evita a competição por nutrientes. Use um regador para aplicar a solução diluída diretamente no solo, ao redor da base do morangueiro. Evite molhar excessivamente as folhas e os frutos, focando na região da raiz. A ideia é que as leveduras cheguem ao solo para interagir com os micro-organismos e liberar nutrientes. Use o suficiente para umedecer bem o solo ao redor da planta, sem encharcar. Aplique essa solução a cada 15 a 30 dias, quinzenal ou mensalmente. Não exagere na frequência, pois o excesso pode ser prejudicial. O ideal é aplicar no início da manhã ou no final da tarde, quando as temperaturas estão mais amenas, para que as leveduras atuem de forma mais eficaz e para evitar a evaporação rápida. Utilize a solução preparada em até 24 a 48 horas. Após esse período, a atividade das leveduras diminui e a solução perde a eficácia. Prepare apenas a quantidade que você vai usar. Agora vamos fazer a aplicação da borra de café diretamente no solo do morangueiro de forma correta. Mas antes e importante, preparar a borra de café, secagem é fundamental. Este é o passo mais importante. A borra de café úmida pode mofar e atrair fungos indesejados, além de compactar o solo. Espalhe a borra de café recém-utilizada em uma bandeja ou jornal e deixe-a secar completamente ao sol ou em um local arejado por 1 ou 2 dias. Ela deve ficar soltinha e sem umidade. Vou utilizar neste morangueiro. Desde que ele foi transplantado para este local, nunca recebeu nenhum tipo de adubo nutricional. Vamos começar a fazer uma limpeza no morangueiro, removendo folhas e galhos secos. Isso vai impedir a competição de nutrientes. E vamos afofar o solo com muito cuidado para não danificar as raízes. Forma de aplicação. Espalhe a borra de café seca em uma fina camada ao redor da base do morangueiro, evitando encostar diretamente no caule. Após polvilhar, você pode usar um ancinho pequeno ou os dedos para misturar suavemente a borra de café com a camada superior do solo. Isso ajuda a incorporar os nutrientes e evita que a borra forme uma crosta superficial. Nunca aplique uma camada espessa de borra de café. Ela pode endurecer e impedir que a água e o ar cheguem às raízes. O segredo é a moderação. Para morangueiros em vasos, 1 a 2 colheres de sopa de borra de café seca a cada 15 dias a 1 mês é geralmente suficiente. Para canteiros maiores, você pode polvilhar uma fina camada ao redor das plantas. Monitore o desenvolvimento do morangueiro para ajustar a frequência. Após a aplicação, regue a planta normalmente. A água ajuda a dissolver o cálcio e a transportá-lo para as raízes. Após a aplicação, regue a planta normalmente. A água ajuda a dissolver o cálcio e a transportá-lo para as raízes. Embora o morangueiro goste de solo ligeiramente ácido, pH entre 5,5 e 6,5, o uso excessivo de borra de café pode diminuir demais o pH. Observe a saúde das suas plantas. Se as folhas começarem a apresentar sinais de deficiência ou estresse, como folhas amareladas com nervuras verdes, pode ser um sinal de solo muito ácido. Agora o passo a passo para aplicar casca de ovo corretamente nos seus morangueiros. Mais antes e importante, preparar as cascas de ovo. Lave bem as cascas de ovo para remover qualquer resíduo de clara ou gema. Isso evita maus odores e a atração de pragas indesejadas,
além de prevenir o crescimento de bactérias ou fungos. Deixe as cascas secarem completamente. Você pode deixá-las ao sol por alguns dias ou secá-las no forno em temperatura baixa. O calor residual após o uso do forno é uma boa opção. Elas devem ficar quebradiças e sem nenhuma umidade. Cascas úmidas podem mofar e atrair moscas. Quanto menor o tamanho das partículas, mais rápido o cálcio será liberado e absorvido pela planta. O ideal é triturar as cascas até virar um pó fino. Você pode usar um liquidificador, processador de alimentos ou um pilão. Se usar um liquidificador, certifique-se de que as cascas estejam bem secas para não danificar o aparelho. O pó fino facilita a absorção dos nutrientes e a incorporação ao solo. Aplicação no morangueiro. Para um morangueiro em vaso médio, uma colher de sopa rasa de pó de casca de ovo é uma boa medida. Para canteiros, polvilhe uma fina camada ao redor da base de cada planta. Importante antes de fazer a aplicação e fazer uma limpeza, removendo as folhas secas e galhos doentes, assim evita a competição por nutrientes. Vamos começar preparando o solo, deixando fofo para que a farinha de casca de ovo se espalhe com facilidade. Espalhe o pó de casca de ovo uniformemente ao redor da base da planta, evitando encostar no caule. Use um ancinho pequeno ou os dedos para misturar suavemente o pó de casca de ovo com a camada superior do solo, cerca de 2 a 3 centímetros de profundidade. Isso ajuda a incorporar o cálcio e a evitar que o pó seja levado pelo vento ou pela água. Após a aplicação, regue a planta normalmente. A água ajuda a dissolver o cálcio e a transportá-lo para as raízes. A casca de ovo libera cálcio lentamente. Uma aplicação a cada 15 a 30 dias, quinzenalmente a mensalmente, é geralmente suficiente para fornecer cálcio constante aos morangueiros. Observe a resposta da planta. Se as folhas estiverem saudáveis e os frutos se desenvolverem bem, a frequência está adequada. E por final, todos os 3 morangueiros adubado com cada tipo de fertilizante. E hora de analisar qual foi e vai ser o mais eficiente para a planta. A garrafa PET número 1 ficou com o fertilizante do fermento biológico. A garrafa PET número 2 ficou com a farinha de casca de ovo. E a garrafa PET número 3 ficou com a borra de café. Seguindo estes passos detalhados, você garantirá que seus morangueiros recebam a nutrição balanceada da sua mistura orgânica de forma segura e eficaz, promovendo um crescimento saudável e uma produção generosa de morangos. Em resumo final, o fermento biológico prepara o solo, otimizando-o para receber os nutrientes. Ele age como um ativador do solo. A borra de café fornece o nitrogênio necessário para o crescimento vegetativo e a produção de folhas robustas. E a farinha de casca de ovo garante a oferta de cálcio para a estrutura celular, resistência e desenvolvimento dos frutos.